Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje, o meu convidado é o professor Dr. Clodomiro Banvart. E hoje nós vamos falar sobre cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, para a área do direito e a importância que ela tem para o desenvolvimento do profissional. Não é mesmo, professor? Isso aí, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você, Henrique, e uma satisfação, não só pela amizade, mas também porque nós somos confrades, amigos da Academia de Letras também. Com muito orgulho, professor, com muito orgulho. Né? Professor, o motivo do meu convite com o senhor hoje aqui é para falar sobre a importância de quem faz uma pós dentro do mundo profissional. Né? Ainda mais hoje, professor, que observamos que estamos com uma carência muito forte de mão de obra especializada. E isso também afeta o mundo do direito, né? Com certeza. Olha, eu vou falar aqui na perspectiva mais do mundo acadêmico, Perfeito. Que é esse mundo que eu pertenço há 25 anos, sou professor da UEL há 25 anos, e vejo o seguinte, Gâmbaro, a importância que tem, sim, né, você terminar uma graduação e partir para uma pós-graduação. Até porque no âmbito acadêmico temos uma sequência, né? Sim. A graduação, logo em seguida você faz uma especialização, que é o que nós chamamos de curso lato sensu. Perfeito. E depois a próxima etapa é o curso stricto sensu, onde você tem duas fases, o mestrado e o doutorado. Geralmente o mestrado com 2 anos e o doutorado com mais 4 anos, que é a média hoje estabelecida pela CAPES. Antigamente o pessoal gastava em torno de 10 anos fazendo mestrado e mais 15, 20 anos fazendo o doutorado. Sim. Hoje a gente tem um negócio mais enxuto, que eu acho até importante dentro do dinamismo do mundo moderno, que é mais célere. Sim. Né? E vejo que no campo acadêmico isso é importante. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil uma quantidade muito grande de faculdades de direito, ou seja, você tem curso de graduação em direito, tem excesso no Brasil. E uma vez eu estava vendo uma pesquisa mostrando que se nós fôssemos hoje dar um curso de mestrado para cada professor que trabalha numa graduação em direito, Sim. Com a quantidade de programas que você tem no Brasil, nós gastaríamos mais de 30 anos. Vixe! Né? Então tem um déficit nesse campo acadêmico, né, para preparar aquele que vai exercer o ofício de professor. Perfeito. Mas não é só isso, né? Porque nós temos um programa de mestrado na UEL que completa esse ano 48 anos. Nossa, professor, 48 anos é muita história. É muita história. E é interessante que muitas pessoas nem conhecem essa história, porque em 1978, criar um curso de pós-graduação de mestrado no interior do Brasil, aqui no Paraná, foi uma audácia muito grande. Sim. Né? E voltado para o campo acadêmico, ou seja, para formar professores. Sim. Né? Inclusive, eu tive conhecimento agora recente que o professor Edson Fachin, que hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, foi professor aqui do programa de Direito Negocial da UEL no passado. Né? Então tem muita história. Mundo pequeno, o mundo é pequeno, né? Pequeno. E é importante por quê? Porque você não tem apenas aquele que vai se formar e vai para a vida acadêmica. Você tem um mestrado e hoje também um doutorado. Nos últimos o doutorado foi aberto em 2021. Você tem o quê? Você tem advogados, você tem magistrados, integrantes do Ministério Público, ou seja, de vários setores estruturantes do Estado brasileiro que tenha a necessidade do exercício do direito. Sim. Ou seja, são funcionários públicos que atuam dentro do Estado brasileiro, né, levando o direito, exercendo aí a jurisdição, e todos, no modo geral, sempre trazem para nós o resultado positivo. Fala, poxa vida, como que a vida acadêmica contribui, como que ela ajuda? Perfeito. Né? Eu vejo muita experiência de pessoas que fazem a graduação. Talvez a gente vai se encontrar aí nessa minha fala. Perfeito. Conclui a graduação e vão o quê? Faz uma especialização para o mercado de trabalho. Perfeito. Passa 5 ou 10 anos e fala, poxa vida, está me faltando algo. Vem fazer um mestrado. Ou seja, vem buscar a base teórica que não conseguiu perceber ou não teve adequadamente na graduação. Adoro quando o senhor fala conseguiu perceber.
Porque, para mim, o estudar, professor, é você perceber as coisas antes de acontecerem. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu falo, você tem duas formas de aprender, de perceber. Uma é batendo a cabeça. Beleza, nota 10. Foi lá, bateu a cabeça, ficou a marca, aprendeu para o resto da vida. E a outra é estudar, que você vai perceber sem a necessidade da pancada na cabeça. Tem uma coisa que eu acho muito interessante em sala de aula, você é professor, você talvez vai concordar comigo. Você está lá falando, explicando, e de repente você nota que um aluno ele faz assim, ele dá aquele estalo, ele faz assim, é aquele momento do insight. O momento ele eureka. Percebeu algo que reconfigurou a maneira de pensar. Isso é interessante, né? Porque, como você bem disse, a gente que está estudando, está lendo, a todo momento você passa por esse processo. Sim. E por que o estudo ele é importante e interessante? Porque ele vai te reconfigurando, ele vai te reposicionando como um GPS, né? Você está indo numa direção, você lê um livro, o livro te reposiciona numa outra forma de ver, de entender, de perceber o mundo. E isso é muito significativo. Mostra que o ser humano está em constante movimento, né? A gente está caminhando e aprendendo. A sociedade ela se move, né? Eu lembro quando eu entrei no curso de Direito, eu acho que na primeira aula, naquela aula... como é que ela chama? De introdução ao estudo do direito? Não, aquela primeira aula que vai um professor mais velho falar, é a aula inaugural do curso. Aula inaugural. Que ele pegou e falou uma coisa, eu já tinha uma noção, mas ali eu tive a certeza, que ele falou, gente, o direito, todo mundo pensa que o direito é algo estático. Todo mundo pensa que o direito é a lei, a lei não muda, etc. Se existe algo dinâmico, é o direito. Exatamente. Né? Porque se o mundo é dinâmico, o direito também tem que ser dinâmico. E essa leitura que nós estávamos falando, que o senhor pontuou, é o que dá essa dinâmica do aprendizado, da mudança de opinião. E talvez hoje, dentro não só do direito, mas dentro de várias áreas profissionais, o problema está sendo esse. A pessoa ela se forma dentro de um universo muito pequeno, né? Porque a graduação é um mundo muito pequeno. Ela é um processo de alfabetização. Exatamente. Eu falo assim, você faz uma graduação, você está se alfabetizando para entender a dinâmica do sistema jurídico e também uma linguagem que é própria do sistema jurídico. Então, é um processo de alfabetização. Sim. Agora, estudar para valer começa depois da graduação. Exatamente. Aí é que está. Porque aí você vê a necessidade. Você foi lá, foi a introdução. E aí as pessoas, eu não sei por medo, eu não sei se é por ignorância, preguiça, TDAH, porque hoje tudo é culpa do TDAH, as pessoas elas não avançam. Né? Elas vão, não, eu vivo nesse mundo, é esse mundo que existe. Até porque a própria dinâmica, e aqui acho que tem um ponto importante para a gente colocar, a prática profissional. Sim. Né? A gente ouve muito isso de pessoas que atuam na advocacia, ou até dentro mesmo do judiciário, que é uma dinâmica muito, vou usar aqui o termo, pragmático. Certo. Né? Agora, essa prática jurídica, ela se diferencia da pesquisa e da reflexão jurídica. Eu sempre digo aos alunos, e talvez você concorde comigo como professor, o direito ele tem uma peculiaridade muito interessante. Por quê? Porque ele trabalha basicamente com palavras, ele trabalha com a parte conceitual. E o direito ele precisa do quê? Ele precisa buscar o fundamento desse conceito. E ele vai aonde? No maior reservatório conceitual produzido pelo Ocidente, segundo o Habermas, que é a filosofia. Sim. Então, eu tenho que ter um olhar na filosofia, porque a filosofia ela traz inteligibilidade ao conceito. Perfeito. Quando a gente é questionado sobre uma pergunta e a gente não sabe responder, é uma demonstração que a gente tem um déficit conceitual. Perfeito. Então, a filosofia ajuda a dar essa robustez conceitual àquilo que o direito opera, que é a linguagem. Só que, por outro lado, o direito tem que estar o quê? Sendo aplicado. Ele é uma ciência social aplicada. E aplica-se aonde? Na sociedade. Perfeito. E a sociedade é dinâmica. Então você tem que ter um olho na base conceitual, mas você tem que também ter uma compreensão da dinâmica da própria sociedade. Sim. Porque
A sociedade de hoje não é a mesma que nós nos formamos. Mas não né? tem, outro mundo. E vamos colocar que lá vai quase 3 décadas. Exatamente. Era outra realidade. E de repente, professor, é só 3 décadas também. Né? Eu sempre brinco com isso, que dentro de uma ideia de tempo, 30 anos é muito, mas de mudança... É muito rápido. Foi muito rápido. Eu tô vendo aqui, olha, esse rádio. Você sabe qual foi a herança que a minha avó deixou para mim? Ela me deixou um rádio desse daqui. Ela dividiu as coisas e como eu gostava do rádio, ela deixou um rádio. Que legal, e eu, professor. quando criança, ouvi um rádio desse. Quer dizer, hoje você nem tem mais, né? Nossos filhos... Perfeito. Então, é muito, muito rápido, em 30 anos, a mudança que nós tivemos. E é interessante que o Aristóteles, que é um filósofo lá da Antiguidade, já dizia, né? Quer dizer, o direito, ele trabalha dentro de uma realidade móvel. Ele é uma ciência móvel. Sim. Né? E quando a gente fala em ciência, a gente fala de algo que tem objetividade. Né? Um conhecimento objetivo, universal, passivo de certeza. Sim. Agora, quando você fala de uma ciência móvel, ou seja, olha, isso está mudando. Exatamente. E como que eu vou extrair certeza, objetividade e universalidade de algo que muda? Perfeito. Né? Então, eu acho que, voltando à pergunta, de fato, a pós-graduação, ela está nos lapidando a todo momento para a gente poder acompanhar esse caráter móvel do próprio direito que está inserido numa sociedade que é altamente dinâmica. Sim. E mais a nossa geração, né? Porque antes parece que as coisas demoravam para mudar, agora muda. Total. Você termina uma pós, na outra já mudou alguma coisa. A anterior já está desatualizada. Já está desatualizada. Vamos falar dos livros de direito de pilhas que chega 3, 4 anos depois, você nem usa mais por estar desatualizada, de tão dinâmico que é o direito. E hoje talvez nem livros, mas a gente tem... Sim. Essa geração, eu tenho observado, essa geração não tem mais livro de papel. Ela tem o quê? Ela vai para a sala de aula com o celular. E ela resolve a vida dela aqui, né? Com a leitura do Vadimeco, de códigos disso, daquilo, com anotação. Com anotação. Então, é um outro mundo, é uma outra realidade, né? E a gente olha para isso, percebe que está ficando velho e fala, como que eu vou navegar nessas novas águas, né? Que acho que é o grande desafio do educador dessa contemporaneidade. Porque hoje a coisa está muito... Antigamente, professor, eu lembro que para conseguir um artigo, você tinha que mandar uma carta para a biblioteca do lugar onde tinha, para a pessoa fazer uma cópia, para colocar no envelope, para enviar o artigo para você. Eu fiz mestrado no ano de 2000 em Campinas, na Unicamp, e eu tirava, né, a cada, sei lá, uma vez no semestre, eu ia para Campinas, viajava a noite toda de ônibus para passar 2 dias na biblioteca fazendo pesquisa bibliográfica. E o que era? Era selecionar um material para sua dissertação, fazer cópia, que tinha uma xerocadora, colocar aquilo numa mala e voltar para casa para ler. Então, hoje não precisa mais isso. Mas né? Eu comentei, nós estávamos conversando antes, hoje você tem tudo. Em 5 minutos era o trabalho que você levava 6, 7 horas para fazer. Hoje você faça isso. A IA resolve para você essa parte mais difícil. E a IA, professor? Pois esse é um outro problema, né? Porque nós começamos e já tivemos um problema desse dentro do nosso programa de Direito Negocial da UEL, de identificação de uma dissertação feita por IA. Certo. Né? E nós não temos até então, está saindo agora uma regulamentação do MEC, também da CAPES, como que nós vamos lidar com isso, né? Sim. E a decisão do colegiado do programa foi de não aceitar. Perfeito. Né? De até o aluno conseguir um prazo para refazer o trabalho com acompanhamento. Sim. Mas é visível, você que está em sala de aula, você conhece o aluno, você que acompanha a escrita, tudo, você não consegue, é um desnível muito grande. Quer Perfeito. dizer, um trabalho de IA, ele vem com uma perfeição que você fala, poxa vida, o autor que você pesquisou, que já é consagrado, acho que eu nunca vi um livro dele que ele escreve tão bem como você escreveu na IA. Perfeito. Então, hoje eu até, quando pego um texto para ler, eu gosto de ler um texto que eu consigo achar erro. Perfeito. E eu falo para o meu orientando, eu falo, não passa o teu texto no IA para corrigir na IA, deixa que eu olhe. Eu vou falar uma coisa para o senhor, professor. Eu utilizei a IA, eu estou publicando um livro, eu utilizei a IA. E eu nunca tinha utilizado a IA antes. Eu sempre fui meio avesso, falei tudo, mas falaram, Henrique, usa a IA para fazer.
E eu fiquei surpreso com o nível de qualidade que eu falei. Não tem como falar que é um aluno que está fazendo um texto daquele, né? Pela construção até do próprio texto, o uso de vocabulário, né? Você percebe que eu lembro de vários alunos, o professor me entregava trabalhos com vocabulário do além, né? Aí você fala, mas foi você que escreveu mesmo? Né? Mas é uma questão interessante. E acho que a gente está numa encruzilhada, a academia está numa encruzilhada, porque tem áreas que, de fato, olha e fala, poxa vida, isso aqui vai nos ajudar muito. Sim. E tem áreas que começam a olhar com uma certa desconfiança. Sim. Né? Eu falo que as áreas mais críticas, reflexiva, que o pensamento é matéria-prima de reflexão, Sim. eu acho que tem um cuidado maior com a IA. Perfeito. Né? Agora, aquelas atividades mais práticas, sei lá, de laboratório, que a IA pode auxiliar, eu acho que isso é um ganho muito grande. Sim. Mas para o campo teórico, reflexivo, da tematização crítica e reflexiva do pensamento, eu não sei até que ponto que a IA contribui. Porque eu acho, professor, que faz parte da construção a escrita. Sim. Né? A escrita faz parte da construção de um trabalho. Né? Ela dá o perfil, ela mostra o caminho, ela estrutura o pensamento, a forma com que você escreve. E ter um terceiro escrevendo por você, que seria a IA, fica complicado, porque a sua personalidade ela se perde dentro da... E entra a questão do plágio também, né? Até que ponto que isso é plágio ou não, quer dizer... Perfeito. De fato, não é uma produção humana, né? Sim. É uma quantidade de informações que você tem na rede, ela faz uma captura, se eu entendo bem, e ela vai te dar algo da melhor forma possível, quer dizer, aquilo que você talvez levaria décadas para construir. Perfeito, né? Eu vi um comentário, não lembro nem onde nem quem, professor, mas o comentário era o seguinte, que a nossa geração seria a última, apesar da IA ser uma novidade, seria a última geração de usar IA como ferramenta e não como base. Né? Que nós, por exemplo, nós colocamos um texto na IA, por exemplo, na IA, mas nós conseguimos ler o texto e dar crítica, mudar o texto, falar, não, isso daqui está errado, isso daqui está tudo... está misturado, não é dessa forma, e nós conseguimos refinar como uma ferramenta. Sim. Mas agora, essa nova geração não vai saber mais, a geração futura. E aí eu me pergunto, acho que a nossa época de estudantes, eu me lembro que a gente não podia usar calculadora na prova de matemática. Isso mesmo. Por quê? Porque nós tínhamos que ter o domínio da tabuada. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E a tabuada era decorada. Né? Isso mesmo. Até aquilo entrar no seu pensamento, no seu entendimento e fazer... Com a tabuada ali, você faz regra de 3, você faz porcentagem tudo de cabeça, né? Isso. Não é assim que os nossos avós, né? Falavam, tem fácil de cabeça. Perfeito. Eu acho que a IA é um pouco isso, ela vai substituir alguma operabilidade importante do nosso entendimento, que é a capacidade de pensar, a capacidade de reflexão, e o elemento mais essencial, que é a capacidade de escrita. Sim. Né? E que está se perdendo. Que está se perdendo, né? Eu estava vendo uma entrevista semana do Carlos Fuentes, que é um grande escritor mexicano, e ele falando da importância da escrita. Né? E de fato, quando você pega um texto, fala, poxa vida, que coisa maravilhosa, o cara escreveu isso, ele pensou isso. Né? É um reconhecimento de parte da nossa humanidade que está ali. Inventou até novas palavras. Inventou novas palavras. E quando você pega um texto e fala, bom, isso aqui foi uma máquina que... Sabe que a gente tem o mesmo reconhecimento? É uma questão que eu penso hoje, assim, acho que nós pensamos, né? Fala, poxa vida, para onde que nós estamos indo? Né? Para onde nós vamos conduzir as próximas gerações? Pergunta de educador, né? Opa, sem dúvida. Eu tive um colega que, segundo conta a lenda, no trabalho dele, ele colocou, não utilizei IA para fazer esse trabalho. Não coloquei. Não usei IA. Ele escreve muito bem, é super bem formado. Né? Mas conta a lenda que ele colocou isso no trabalho dele. Não usei IA. Né? Professor, percebo também, continuando na ideia da pós, uma diminuição de procura de programas de
por programas de pós-graduação. É uma realidade isso dentro hoje? Olha, é interessante porque alguns dados que eu tenho observado da própria CAPES, você tem ainda uma necessidade, uma demanda muito grande na região norte e nordeste do Brasil. Perfeito. Mas quando você olha para a região sul e sudeste, sobretudo, você tem uma espécie de saturamento. Não é? Talvez isso justifique, não sei, mas pela quantidade de programa de pós-graduação que nós criamos nos últimos anos. Perfeito. Eu não sei, você formado pela UEL, a gente foi meio que contemporâneo, mas nos anos 90 a UEL era conhecida, né, pelos cursos de graduação. Sim. Não era isso? E os vestibulares vinham gente do Brasil Ô, inteiro. louco, era... Né? A cidade era movimentada pelos 2 vestibulares da UEL, né? Sem de verão e de nenhuma. inverno. 4 dias. Era uma coisa que tinha gente hospedado nas cidades da região, Sim. porque a cidade realmente tinha quase 40 mil inscritos. Hoje nós temos uma média de 23, 21. Então, também ampliamos o número de faculdades, de universidades, né, de cursos EAD, acho que tudo isso justifica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquela época, a UEL tinha só curso de graduação. Hoje, inclusive nesse livro aí, que comemora os 55 Por sinal, anos vamos da UEL, falar dele daqui a pouco, professor. Aí até eu trago um dado interessante. Hoje, a UEL tem 49 programas estrito sensu. Ela tem mais de 80 programas de mestrado e doutorado. O que significa isso? Nós saímos da esfera do ensino e entramos na esfera da pesquisa. Sem dúvida. O que isso faz de diferença para a universidade? Hoje a universidade ela é o quê? Ela é produtora de conhecimento. Sim. Hoje nós temos laboratórios dentro da universidade que está o quê? Patenteando produto. Sim. E isso está agregando valor e trazendo recursos importantes. Eu fico tão feliz quando vejo isso acontecer, professor. Então, quer dizer, mudamos a ótica. Sim. Quer dizer, de fato, agora somos uma universidade que tem um ensino de qualidade, tem a extensão, mas tem produção de pesquisa, inovação e patenteamento de produtos. Quer dizer, vivemos uma outra fase. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos hoje mais programas de pós-graduação do que graduação. Sim. Não é? E com essa expansão que nós tivemos nos últimos 20 anos, vou dar o exemplo do meu curso. Eu me formei na minha graduação primeira, antes do direito, foi filosofia. Quando eu terminei a graduação em filosofia, eu tinha que sair, porque não tinha mestrado no Paraná, só na Federal do Paraná. Sim. Ou você ia para São Paulo, ou para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quer dizer, eu fui fazer em Campinas. Hoje você tem o quê? Você tem um mestrado e doutorado e pós-doutorado em filosofia na UEL. Você tem o quê? Você tem graduação, especialização, mestrado, Sim. doutorado, pós-doutorado em direito dentro da UEL. Quer dizer, você não precisa sair de Londrina para fazer toda a tua formação integral. Você vira doutor sem sair de Londrina. Sem sair de Nossa, Londrina. isso é tão bom ouvir, professor. Mas é muito importante. Quer dizer, é uma mudança de 20 anos, 20, Sim. 25 anos. Quer dizer, você mudou esse cenário. Quer dizer, a pós-graduação que era restrita aos grandes centros, ela foi para o interior do Brasil. Sim. E de forma mais alargada na região sul e na região sudeste. Perfeito. Até pelo desenvolvimento econômico, essa questão toda que acaba arrastando o estrito sensu. Então, de fato, alguns cursos hoje enfrentam, não é o caso do direito, mas enfrentam uma certa restrição, uma diminuição de demanda. Certo. Talvez comece a se analisar que é em razão da expansão alargada que nós tivemos nas últimas duas décadas. Muita oferta. Acaba diminuindo unitariamente a procura pelos cursos de pós-graduação. Agora, por outro lado, a gente precisa, né? Acho que uma demanda mais qualificada de profissionais de todas as áreas, né? Que é importante. Um outro elemento também que possa até justificar isso é que nós temos por exemplo, um mestrado acadêmico, que você forma para o mundo acadêmico, para a docência, para a pesquisa, mas hoje você começa a ter também os chamados mestrados profissionais. Que é voltado mais para as áreas de atuação prática, né? Que é outra pegada que eu acho também muito importante e que acaba respondendo a certos setores da sociedade. Antigamente, até quando eu comecei a fazer pós, a especialização, né? Sempre falava, mas se você vai dar aula, né, que era muito voltado, a isso há 20, 30 anos atrás, era muito voltado, né, para o mundo acadêmico, essa carreira, né? Inclusive tem uma resolução dentro da UEL para os cursos de pós-graduação lato sensu, que são as especializações. Você tinha que dar uma disciplina obrigatória,
com uma carga horária específica, de 60 horas, porque aquela disciplina era a fundamental para contar, acho que 15% a mais no salário docente. Ou seja, ela tinha esse perfil de docência, né? Perfeito. Na grande maioria. Perfeito. Para você dar aula, você tinha que ter, no mínimo, especialização. E numa época que mestrado e doutor era raro. Era raro. Então, professor, esse livro é o Fábio Luporoni, e a ideia foi do senhor. Eu tive a ideia baseado no livro que nós lançamos em 24 dos 90 anos de Londrina. Perfeito. Que foi um livro com crônicas, ou seja, convidamos várias pessoas a escreverem sobre Londrina. Sim. E o ano passado tive essa ideia do nada, né? Falei, poxa vida, a UEL comemorando 55 anos, a gente poderia fazer um livro nessa pegada. E a ideia, então, para a Michele, né, para o Fábio Luporini, e eles abraçaram a ideia, levaram para a reitora, a professora Marta, o vice-reitor, eles aceitaram. Sim. Eu sei que a ideia foi colocada em agosto e o livro foi lançado no último evento comemorativo dos 55 anos da UEL no Ouro Verde. E foi uma grande festa, né, Foi professor? maravilhoso, foi uma festa muito bonita, porque estavam presentes lá desde o primeiro reitor até o atual, né, e vários outros reitores nesse período, né. Então a professora Marta, a atual reitora, que está saindo agora, né, responsável direta, ela e o vice-reitor, o professor Ayrton, que deram todo o apoio, e agora teremos aí a nova gestão da professora Andréia e o professor Miguel Bellinati, que assume em junho. Que legal, professor. E eu falo, ser UEL aqui, tem o primeiro que eu abri aqui na 73, da Ângela Pereira, ser UEL, uma vida em movimento com outras vidas. É uma realidade a UEL, né, professor? Sim. E acho que o livro ele tem um aspecto bem democrático, né? Que cada um escreveu na sua perspectiva, do que fez, do que atuou dentro da universidade, texto de ex-reitores. O livro começa com o primeiro reitor escrevendo e temos já o texto da reitora atual, né? Então, é um mosaico de histórias, né? Perfeito. Cada um colocando a sua perspectiva, a sua leitura. Perobas que resistem, isso é profundo, professor. Esse foi o meu texto. Inclusive, o livro fez tanto sucesso que está sendo encaminhado, né, a um segundo volume, não é um segundo volume, um segundo volume. Sim. Para comemorar os 56 anos, contemplando as pessoas que não escreveram nesse, que gostariam de ter escrito. Perfeito. Fábio Pita. Que legal, professor. Que legal. E a UEL fez Londrina, né, professor? Eu sempre comento que a Londrina foi sempre uma cidade, de inovação, uma cidade para frente, e a UEL fez parte de todo esse... Foi fundamental para Londrina ser assim. Eu coloco nesse texto que eu escrevi que é uma simbiose, né? E acho que não estou tão equivocado, que é um pouco do que você fala. O sociólogo Max Weber, ele escreve no final da Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele fala assim, um elemento que faz e demarca a separação do Oriente e do Ocidente é uma instituição chamada universidade, que foi criada na Idade Média. Sim. Né? Porque a universidade ela é um centro que institucionaliza a produção do conhecimento. Acho que esse é o elemento mais significativo. Sim. Ela produz conhecimento de forma institucionalizada, com uma validação crítica do conhecimento produzido. E isso faz com que a gente avance nas ciências. Mas né? não tem... louco, sem isso não tem avanço. E você vê, Londrina, de fato, cria uma universidade no interior do estado e que fez a diferença, porque a gente olha para Londrina, uma cidade grande, bonita, maravilhosa, né? Mas como que pode? Lá no interior, distante da capital, né? Uma cidade com essa pujança. Eu acho que a universidade tem, de fato, um papel decisivo. Nova, professor. Então nova. Né? Nós estamos indo, foi 90 anos agora. Estamos indo para o 100. 90 anos de Londrina, e 55 só da UEL. Da UEL, metade. Né? Hoje eu encaminhei, nós estamos fazendo um convênio do nosso programa com uma universidade na Espanha, na Universidade de Salamanca. Opa! Vamos assinar o convênio lá, provavelmente presencialmente. Parabéns, em junho. Parabéns. E é até interessante, porque o professor falou, a universidade, a UEL tem quantos anos? Ele falou, olha, nós temos inclusive um livro comemorativo de 55 anos. Sim. A Universidade de Salamanca é do século XII. Sem dúvida nenhuma. Então, de fato, é um bebê, né? O senhor conhece lá, professor? Eu vou conhecer agora. Salamanca eu não estive ainda. É lindo. Dá vontade de abraçar a parede. Pra gente dar aula, dá vontade de abraçar e não soltar. O lugar é lindo. Sabe o cheiro...
Diz que tem todos os rituais acadêmicos, né? E pediram várias coisas, por exemplo, uma presença de uma autoridade da universidade para poder fazer numa sala nobre, assinatura do convênio, com a presença do reitor, com as vestimentas. Então é uma questão muito interessante, porque não é só a religião que tem seus rituais, a academia também tem. O ritual valoriza, professor. Sim. Eu sempre falo que tem toda uma parte simbólica, sim, que é muito pesada. Nós estávamos comentando agora há pouco. Essa parte simbólica, as pessoas que não entendem é porque elas não entendem o que está acontecendo. As que entendem ficam encantadas. O aspecto simbólico, ele dá o sentido na nossa existência, né? Eu acho isso muito importante. Até eu comentava com você, um antropólogo alemão, Arnold Gehlen, né, ele fala isso, né? O ser humano, ele é matéria e simbologia. Quer dizer, a gente reproduz a vida materialmente para a nossa subsistência, mas a gente também produz a simbologia para dar sentido à nossa vida e à nossa existência. Sim. Eu acho que isso é fundamental em todos os aspectos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, literário, né? Tudo isso agrega para que a gente realmente tenha um sentido e um bem viver naquilo que nós fazemos. Né? Perfeito. E o futuro da pós-graduação, professor? Olha, eu acho que nós estamos num crescente, né? numa expansão. Eu vejo que o Brasil é um país ainda em construção. Sim. Né? Quando a gente pega uma universidade com 55 anos e uma europeia que tem quase 1000 anos, né? Nós temos muito arroz e feijão para comer e crescer. Perfeito. Né? Eu acho que nós temos um futuro grande pela frente, né? de expansão, de conhecimento, de produção de conhecimento. E detalhe, professor, quero aqui, isso eu já tinha ouvido, quero ver se o senhor confirma para mim. A produção de conhecimento são as universidades públicas, né? No Brasil, basicamente isso. Né? E pelo menos na área que a gente está, na área jurídica, você tem sim, né, a PUC, né, que é uma instituição importante e muito reconhecida na área jurídica, e outras, né, Unicinos, e posso citar mais algumas outras, mas a boa parte da produção está dentro das universidades públicas, né, em várias áreas do conhecimento. Sim. Eu acho que talvez, e aí entra um pouco na tua área, acho que a gente deveria expandir um pouco o aspecto acadêmico para o aspecto econômico, empresarial. Sim. Eu estive ano passado também numa universidade espanhola e lá fui recebido pelo reitor e ele me mostrava, falou, olha, aqui nós temos um prédio bonito, tudo novo, espelhado, ele falou, aqui nós produzimos, chama Universidade das Águas. Eu falei, mas o que significa Universidade das Águas? Ele falou, olha, aqui nós produzimos conhecimento de toda a questão hídrica para a comunidade europeia. Nossa. Então nós vendemos projetos para governos, estados, municípios, né, para iniciativa privada, e esse dinheiro movimenta o quê? Os projetos onde nós canalizamos para os nossos doutorandos, os nossos mestrandos que estão desenvolvendo essas pesquisas. Sim. Então o que ele acabou dizendo? Parte dos recursos que movimenta hoje a própria pós-graduação, ela vem em boa medida da iniciativa privada dos projetos que são destinados à sociedade. No Brasil, a gente depende muito de recursos públicos, né? Nós não temos ainda um financiamento privado ou a forma de conseguir vender esses projetos. É cultural isso, professor? Eu acho que é um pouco cultural, sim. Porque não me lembro um momento da história onde houve um incentivo da iniciativa privada na área. Às vezes alguém que vai me ouvir falar que fala assim, o Clodomiro está praticando uma heresia, né? Porque a universidade é pública, continua sendo financiada publicamente. Sim. Concordo, né? Mas a gente também tem condições de avançar em setores da economia, né? Prestando um serviço, qualificando, e que isso permita um retorno também à universidade. A aplicabilidade da pesquisa, né, professor? Sim. Onde eu vou aplicar. Exato. Né? Toda pesquisa ela tem toda a produção de conhecimento tem, na minha visão, tem por ordem melhorar a vida na sociedade. Exato. Ou criando um novo equipamento, um novo produto, expondo uma nova maneira de se ver, de se interpretar coisas. Né? E isso tem um custo. E isso, além do custo, também tem o quê? Tem o que se recebe por isso, na ideia da mudança. Exato. Né? E quando a gente vê a iniciativa privada
com um passo atrás, talvez, ou a pública querendo se manter pública 100%. O senhor entende a maneira que eu estou... Eu acho que a gente tem que mesclar os dois lados. Perfeito. Né? Acho que o Estado tem um papel importante, mas a iniciativa privada também tem. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma leitura divorciada. Né? Ou você fica só com o Estado, que a iniciativa privada não pode entrar, ou aquela ideia de um liberalismo tosco que só o mercado faz e o que o Estado faz não presta. Né? Eu acho que é um pouco o que a China está fazendo, os países asiáticos. Quer dizer, o Estado ele tem uma visão indutora, de longo prazo, e o mercado vai acompanhando aquilo que o Estado vai induzindo. Perfeito. Né? Quer dizer, os dois estão trabalhando, um integrado ao outro. Perfeito. Né? Eu acho que a gente teria que ter uma integração melhor desses setores. Tem uma história, professor, que no Brasil, final dos anos 70, 80, veio uma comissão chinesa para entender o programa aeroespacial brasileiro. Porque eles não tinham um programa aeroespacial e eles vieram tomar exemplo, o programa espacial brasileiro. E lá houve investimento e aqui não. A diferença que faz. E nós éramos maiores do que eles à época. Agora, os setores que o Estado investiu no longo prazo e que hoje dá um resultado positivo, por exemplo, vamos pegar a questão do ITA, a Embraer, né? a Embrapa, hoje com Muita gente não sabe que a Embraer é uma das maiores do mundo. Pois é, a terceira hoje, né? E é todo investimento público, né? Veio do Estado. A questão do agronegócio hoje, quanto o agronegócio deve para a Embrapa, que é investimento que nasceu lá com os militares. Não houve uma professora agora que ganhou um prêmio? Sim, a professora da UEL ganhou um prêmio, que é uma espécie de um prêmio Nobel na área de pesquisa dela. Olha que bacana, que é da UEL, é daqui de Londrina, né? Então, de fato, tem muita coisa bonita, vale a pena importante. Espera aí, professor, temos que falar o nome dessa professora. Só um minuto. Pode ir falando, professor. Porque as pessoas não sabem, professor. Não sabem. E eu acho que a gente precisa, Gâmbaro, valorizar mais a universidade. Né? Sim. Eu não sei, a gente vive hoje um contexto de desvalorização do conhecimento, de apologia da ignorância, e que acaba, muitas vezes, as pessoas colocando a universidade não é mais o caminho. Não, a universidade continua sendo um caminho importante. Por quê? Porque todos nós precisamos adquirir conhecimento. Sim. Né? A gente olha para a nossa Constituição, está lá, que a educação é um direito de todos. E o dever de quem? O dever é do Estado, é da sociedade e da família. Sim. Né? Então, quer dizer, se a gente, desde pequeno, nós temos uma educação que vem do seio familiar, que depois a gente deposita confiança na escola, né? E também na sociedade do modo geral, a gente não pode interromper esse processo e achar que a universidade ela não vai agregar. Sim. Ao contrário, ela é uma continuidade de um processo formativo que começou dentro da casa, dentro da família. Perfeito. E isso reflete no crescimento individual, mas também na coletividade. Sim. Porque na medida que você tem mais pessoas qualificadas, isso vai reverberar e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Você vai ter coisas melhores para a sociedade. Você vai num médico, você vai ter um bom médico para te atender. Sim. Né? Um bom arquiteto, um bom engenheiro. E de onde essas pessoas saem? Da universidade. Então, acho que eu fico impressionado, professor, que tem pessoas ainda que dizem assim, não preciso de universidade. Não, ao contrário. Hoje eu vou aprender sozinho, eu tenho um vídeo no YouTube e eu não preciso da universidade. Mas aí volta uma coisa que a gente já ouvia no passado, né? Tem tanto conhecimento hoje disponível aqui que não vai mais precisar do professor. E eu estou cada vez mais convicto que a gente vai continuar precisando do professor. Eu acho que a gente está precisando mais do que mais que nunca. Por quê? Porque você tem muita informação. Sim. Agora, pegar aquele professor que se dedicou anos, que domina aquele conhecimento e que ele vai lá, ele vai estruturar, vai sistematizar aquele fio condutor para que você possa pensar e a partir dali você vai ter o quê? O direcionamento para você buscar o que você realmente quer e aprender de forma mais organizada. Acho que esse profissional ele vai continuar existindo sempre. Eu trabalho com uma ideia de informação, professor, de dado e informação. Dado é um número. É só um número. Informação, o que aquele número representa em determinado contexto.
Sim. E eu acho que o que nós temos muito aqui são dados. Porque quem transforma dado em informação é o ser humano. Acho que entra um pouco naquela questão que a gente também trabalha muito, que é habilidade e competência. Perfeito. Né? E teve uma professora que era ligada à editora FTD, inclusive faleceu, e ela dizia uma coisa que eu acho importante. Ela falou assim, habilidade é você ter a habilidade de apertar um parafuso. Isso é habilidade. Sim. Agora, você saber num contexto qual parafuso apertar, isso é competência. É isso né? mesmo. Então, isso aqui nos isso dá mesmo. habilidade para muita coisa, mas não necessariamente nos dá competência. Perfeito. Eu acho que a universidade, na medida que ela organiza o conhecimento, ela valida o conhecimento, ela produz o conhecimento e chama o aluno para produzir esse conhecimento de forma compartilhada, e isso você não tem fora, né? Até porque nós estamos presos dentro de programas, dentro de ementas, dentro de carga horária. Estamos dentro do mundo. Dentro de um mundo estruturado. Né? Então, não é fácil você entrar, como o pessoal fala, não é fácil sair também, né? Porque o pessoal fala assim, eu fiquei feliz de passar no programa de doutorado, mas a alegria maior é sair. Exato. É que nem quando eu passei na graduação. Eu lembro, meu curso era um monte de gente por vaga. E aí eu achando que o problema era... passou, tá de boa. O problema é depois, né? Foi mais 4 anos e meio de pancada. E no mestrado, professor, foi como eu tive que estudar, professor. Nossa, uma vez me disseram que você só aprende a estudar quando você vai para o mestrado. Mas eu tenho a absoluta convicção. Quando eu cheguei no mestrado, eu me dei conta de como eu era ignorante. É isso mesmo. Não que eu não seja, mas eu tive a consciência. E aí a importância, né? Porque aí eu tive uma bolsa de estudo da CAPES na época, podia me dedicar só a estudar. Eu estava 12 horas por dia. Sim. Por quê? Porque você sabia da necessidade que você tinha que avançar. Sim. Né? E foi no mestrado que eu aprendi uma coisa que é fundamental, que é a capacidade de escrever. Mas depois de muita surra. Né? Muita surra. Muito suor. E isso é, de fato, uma etapa transformadora da vida. Você total, falou assim, por que a pós-graduação é importante? Porque ela vai ajudar na sociedade, vai ter bons profissionais, mas transforma a pessoa também. Sim. Esses dias uma aluna veio falar, professor, eu queria agradecer que a minha vida foi transformada no mestrado. E eu falei, eu acredito, porque a minha vida foi transformada no meu mestrado. E eu confirmo isso, professor. Eu era um professor, me tornei outro. Eu era um Henrique, o profissional, eu me tornei outro. Muitas das minhas verdades foram aniquiladas. Não, nem sepultado, porque nem corpo sobrou. Né? Foram aniquiladas e eu me tornei outro cidadão, professor, depois do mestrado. Como eu fiz filosofia, vou um pouco nessa direção. As pessoas falam, Clodomiro, você não perdeu a fé estudando filosofia? Eu falo ao contrário. Né? Por quê? O Rousseau dizia, né, quando a gente é criança, a gente não aprende as questões da religião, questões metafísicas de forma fácil. Então você vai o quê? Você vai aprender aquilo de uma forma infantilizada, né? Sim. Vão infantilizar os conceitos. O problema é que às vezes a pessoa passa a existência toda com conceitos infantilizados de fé. Perfeito. Né? Quer dizer, o Santo Agostinho diz, nós precisamos de uma racionalidade que consiga dar uma inteligibilidade à nossa própria fé. Perfeito. Uma fé racional, que pense, que reflita. Com sentido. Que você consiga dar os fundamentos daquilo que você crê, né? Isso é uma fé madura. Né? E o conhecimento também. Quer dizer, como que você vai fundamentar uma tese? Você vai ter que, numa banca, justificar as razões pelas quais aquele teu texto para em pé. Exatamente. Né? E esse trabalho não é fácil. Né? Só que ele acaba sendo compensador. Não é fácil para ninguém, nem para o professor, muito menos para o aluno, porque ele tem que mostrar, e também para todo mundo que está envolvido, professor. Eu acho que a universidade é um prêmio, é um presente que alguém pensou lá atrás e falou, daqui vai gerar conhecimento, daqui vai gerar novas formas de fazer, para o bem e para o mal. Se a gente for buscar um culpado bom na história da Idade Média, é o Papa Inocêncio III, né, que foi o que validou
a Universidade de Paris, né, onde ali ensinava, no campo da filosofia e da teologia, o Pedro Abelardo, né, que era considerado um grande filósofo no século XII. E isso expande, né, a universidade no Ocidente. Sim. Que acaba, de fato, sendo essa instituição produtora de conhecimento. Para o bem ou para o mal, nós chegamos até aqui, com toda a tecnologia, com medicina e tudo mais, Sim. de um conhecimento que é produzido dentro das universidades, né? A pergunta anterior, e a IA? É fruto disso também, né? Perfeito. Produzimos isso. Perfeito. É um dilema hoje, né? Sim. Como que vamos lidar com isso? Mas quantos dilemas já não passamos, né, professor? A humanidade já não passou por meio do conhecimento e fala, e aí, e agora? Queríamos chegar até aqui e agora que chegamos, né? O que vamos fazer com isso? Eu li recente um texto de quando inauguraram, olha para você ver que interessante, inauguraram o bonde elétrico na Avenida Paulista, acho que em 1910. Certo. Manifestações de protesto que aquele bicho elétrico ia atropelar todo mundo. Olha só, olha que andava a 15 por hora, queria voltar com o burro. Perfeito. Então, de fato, né, sempre a gente vai ter uma certa entusiasmo e resistência em relação à tecnologia. Acho que a questão nossa é dosar. Perfeito. Né? É o medo de se perder, eu acredito, professor. Porque a gente está num mundo confortável, de repente vem e reconfigura o paradigma. E nos deixa instáveis. Né? Quer dizer, você pergunta hoje para um professor dentro da universidade, e aí? Quer dizer, você vai caminhar favorável, você vai se aperfeiçoar com isso, ou você vai ser o professor que vai voltar para o papel ao máximo? Né? Então, é um dilema. Sim. Né? É um dilema, sobretudo para as gerações, eu diria, não mais velhas, a nossa geração. Aqui. A gente se olha para hoje um aluno de 17 anos na universidade, é um outro mundo, é uma outra linguagem, é uma outra forma de ver, né? De se conectar. Esse mundo digital que para nós a gente consegue fazer algumas coisas, esse mundo digital é parte inerente da existência dele. Perfeito. Né? Então é outra lógica em tudo, né? Esses dias, professor, eu estava num curso de programação e eu programava BASIC em 1982. Eu tinha 10, 11 anos e programava BASIC. O meu computador tinha 16K de memória. E eu ainda olhava e falava, para quê? Tinha 64K, perdão, era um CP500 da Prologica. E eu olhava para ele e falava, para que 64K? Sobra coisa aí, né? Ih, vai dar demais. Professor, onde que a gente encontra o livro da Engenho das Letras? Olha, o livro ele é disponível no site da editora. Perfeito. Né? Dá para colocar lá, engenhodasletras.com.br. Está lá disponível. Perfeito. Esse e tantos outros livros. Professor, parabéns pela ideia. Parabéns pela iniciativa. Pelo menos até hoje uma ideia boa. Opa, saiu um livro. E o nome da professora, é professora Mariângela Hungria. Ela foi laureada com o Prêmio Mundial da Alimentação 2025, World Food Prize, amplamente reconhecido como o Nobel da Agricultura. Olha aí, que coisa maravilhosa. E é de Londrina, Embrapa. Né? É uma questão de muito orgulho da nossa terra, da nossa cidade, das nossas instituições. Professora, vou convidá-la para vir aqui. Nossa, vai ser uma honra tê-la aqui comigo. Professor, chegamos ao final. Mas já? Opa, uma pena, professor. Deu quanto? Deu 1 hora, certinho. Nossa, passou bem rápido, foi muito gostoso o bate-papo aqui. Convido o senhor novamente para vir aqui, para nós falarmos sobre um outro assunto, sobre a experiência do senhor, a competência do senhor é muito grande, professor. Eu acredito que o senhor tenha quilômetros de assunto, horas de assunto, para que possamos falar aqui. Eu vou fazer uma sugestão. Pode falar. Como vem da área da filosofia, isso aqui é bom trocar água pelo vinho, a gente fazer um vinho filosófico. Opa, adorei. Só vou ver com a produção aqui. Tô brincando. Pode ser um do Porto? Nossa. Que daí a gente... Aí vai dar 3 horas aqui a gente vai estar falando. Que é bom também, né? Eu falo do vinho do Porto, professor. É um vinho que eu gosto demais, porque ele tem um ar comemorativo. Né? Ele tem o simbólico dele.
E tem um tom de álcool também um pouquinho mais elevado. Você fica feliz mais rápido. Professor, uma honra tê-lo aqui comigo. Obrigado, tá? Obrigado tudo mesmo. de bom para o senhor, que os cursos que o senhor coordena, que o senhor dê aula, bombem, que o conhecimento continue sendo gerado e que as pessoas sempre busquem, porque queira ou não queira, se você não melhorar profissionalmente como pessoa, você vai melhorar. E você melhorando como pessoa vai melhorar profissionalmente. Isso não tem... Eu não me arrependo de nenhum momento, professor, de nenhum curso que eu fiz. Todos os cursos... Eu tive um professor uma vez que olhou para mim e falou... Eu olhei para ele e falei, professor, mas estudar é difícil, estudar às vezes é chato. E aí ele olhou para mim e falou, Henrique, chato é ser burro. Aí eu olhei e falei... É melhor continuar estudando. Melhor continuar estudando. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Pela parceria, pela nossa amizade há algum tempo, e desejo também para você muito sucesso aqui. É uma nova plataforma que é interessante, né? Por meio dela, o conhecimento também chega a mais pessoas. E muito sucesso para você aqui na Tarobá e nas tuas atividades. Muito obrigado. Para achar o professor... Eu tô nas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook. Arroba? Né? Clodomiro Banvart. É tão esquisito falar isso, professor. Mas tem que colocar o arroba. Mas tem que colocar o arroba. Obrigado, professor. Valeu, obrigado. A você que nos assistiu, espero que tenha gostado. Curta aí se você achou bacana, isso ajuda um monte. E agradeço aqui o professor Clodomiro, agradeço você que tenha visto e espero que você tenha gostado. Até mais.